O amor e a constelação familiar. Quando se fala a palavra amor, todo mundo acha aquela coisa fofinha e se foram felizes para sempre. O casal que se casou pelo amor, a mãe que ama o bebezinho. Isso é uma parte do amor. Mas o amor existe uma outra parte. Em alguns casos, criamos situações por amor adversas, por lealdade, por tristeza, por capacidade de se colocar no lugar do outro. Temos alguns exemplos. Aquele extremista que a gente vê muito nos filmes, mas que existem. Aquelas pessoas que se colocaram em prontidão para jogar o avião nas Torres Gêmeas. Elas fizeram isso não porque elas tivessem raiva daquelas pessoas específicas que estavam na Torre Gêmeas. Não. Elas fizeram por amor aquela convicção religiosa, convicção filosófica, convicção extremista que elas tinham em relação a todo um povo. Aquele homem que muitas das vezes enche a cara, chega em casa, agride a esposa, agride os filhos. Ele ama essa esposa, ele ama esses filhos. E muitas das vezes ele faz isso porque ele sente que aquela esposa é uma mulher suicida. E por que ela será uma mulher suicida? Ela é uma mulher suicida porque ela está repetindo a mesma situação que a mãe dela vive ou viveu. Em geral é que a mãe vive. E porque ela tem medo da mãe morrer, ela se transforma num personagem suicida para que, se a minha mãe vai morrer, não, eu me coloco no lugar dela. Como o caso de uma criança que simplesmente um dia amanhece o dia e ela está enforcada. Uma criança nova de 10, 8 anos. Por que será que essa criança se suicidou? Ela não tinha problema nenhum. Dentro da cabeça dela era ela um problema. Por que ela era um problema? Porque ela ouviu a conversa do pai e da mãe dizendo que a mãe estava grávida e que mais uma criança seria um problema maior. Ela se coloca pelo amor, pela lealdade do pai e da mãe e se suicida, porque aí eles vão permanecer com um só. Coisa estranha, né? Relacionamentos abusivos, extremistas, tudo isso é fato de amor. Talvez pelas pessoas não se amarem ou se colocam por lealdade na função do outro. Várias doenças ocorrem por amor. O esquizofrênico, ele é um apaixonado pela família. Mas ele percebe que existem nós na vida dele e que ele se coloca como um cordeiro para ser uma oferenda. Por que será isso? A constelação mostra. A constelação vai buscar, dentro da abertura do campo, muitas coisas, muitas coisas. No caso da esquizofrenia, provavelmente, existem nesse sistema familiar uma exclusão. Uma exclusão por assassinato, em geral, sendo o assassino, ou o assassinato, sendo a vítima. E o grupo familiar exclui essas pessoas de dentro do sistema. Nossa, que coisa estranha. E o que tem a ver a esquizofrenia com isso? Um descendente assume a responsabilidade
de incluir não só o assassino, como o assassinato dentro do próprio grupo. Porque quando eles se encontraram, eles passaram a ser e pertencer ao mesmo sistema. Nisso, essa pessoa passa a ter a influência de ambos, o assassino e o assassinado. E ora ou escuta uma voz, ora escuta outra, porque é isso que cria a esquizofrenia. Uns dizem mata, o outro diz morre. Um diz eu quero morrer e o outro diz eu quero matar. A constelação familiar, ela tem toda a influência desde o início da árvore genealógica. A árvore genealógica, ela faz com que você receba aquele sentimento que às vezes está lá atrás. Existe um fato de uma pessoa que foi raptada do seu próprio grupo e criada e assumida por um outro grupo. Essa pessoa, na idade adulta, teve que casar com outras pessoas, uma outra pessoa, dentro desse grupo. Nesse casamento não existia o sentimento de afinidade. Existia o sentimento de sobrevivência. Ao longo de 6 gerações, todas as mulheres dessa família, desse sistema familiar, só sentiam esse sentimento, sobrevivência. Não sentiam afinidade. Quando você trabalha isso com a pessoa que vem na constelação familiar e você abre o campo e detecta esse sistema, a gente trabalha com a pessoa e diz para ela: esse sentimento não é seu. Respeite-o, honre-o, mas entregue aquele a quem o sentimento foi originário. A pessoa, ao fazer isso e entregar ao antepassado, seja ele qual for a dificuldade que ele tenha visto, no caso desse cliente, era o sentimento de ser tirado do próprio grupo. A partir desse momento, a pessoa entregou, sentiu que o sentimento pesado que existia nas suas costas foi retirado. Ela olhou para si mesma e percebeu a grande capacidade de amar ao outro com quem estava convivendo, porque foi escolha dela. Passou a enxergá-lo de uma outra maneira e o sistema foi equilibrado. Isso é o que acontece dentro de uma constelação familiar. A gente pega o sistema, equilibra, porque coloca o amor que existe em qualquer situação. Porque a constelação, ela só existe porque a gente tem que equilibrar o amor. Constelação familiar. Liberta aquele sentimento que você não sabe qual é, mas que existe dentro de você e você gostaria de não tê-lo. Sou Jussara Costa, consteladora familiar. Sou membro da Acitec. Acitec é assistência que pode fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteira e mais completa. O nosso lema é vamos curar o mundo. Desejo que você, com uma constelação familiar, cure um sentimento que te incomoda e que não te deixa crescer e evoluir na sua vida. Jussara Costa, consteladora familiar, Acitec, Jussara F. Costa 12 é o meu Instagram. Um grande momento de pensamento com você.